Thiago Nigro comprou 2 milhões de reais em cotas do RBVA11. Loucura ou genialidade? E eu vou te dizer, a recomendação do RBVA foi minha. Uma opção é aumentar a posição do BTHF que eu já tenho. E a outra opção que ele trouxe é colocar um fundo de tijolo novo na carteira, que é o RBVA. Mas eu tô na cabeça de comprar um pouco mais de RBVA. Mas será que ele acertou na dose dessa recomendação? Fica comigo nesse vídeo que você vai descobrir as características deste fundo, pontos de atenção, o que o Thiago Nigro fez com a recomendação na carteira dele e a minha avaliação se ele fez o que era para fazer ou não. Vem comigo até o final e vamos nessa. Vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Figueiredo, professor na Finclass, especialista em fundos imobiliários, e hoje vamos falar desse cara aqui, ó, RBVA11. Thiago Nigro comprou 2 milhões de reais em cotas desse fundo. Eu dei a recomendação para ele, falei, o fundo é bom, pode comprar, mas será que ele calibrou a dosagem do jeito certo? Vamos primeiro conhecer a história desse fundo. O RBVA11 é um fundo que eu caracterizo como fundo de renda urbana, gestão Rio Bravo, tem aproximadamente 1 bilhão 600 milhões de reais de patrimônio, mais de 85 mil cotistas e negocia por dia aí algo como 1 milhão e 800, 2 milhões de reais, uma ótima liquidez. A carteira do fundo hoje tem mais de 80 imóveis espalhados por todo o Brasil, mas com uma boa concentração no estado de São Paulo, o estado de São Paulo representando aí mais de 50%, 60% da carteira. Vamos lá, a história desse fundo, como é que ele nasceu? Ele não nasceu desse jeito não. Primeiro que é um fundo super longevo já na indústria. E aqui é importante, gente, tem que conhecer a história do produto que você compra. Não é simplesmente abrir o último relatório gerencial, olhar o último dividendo que ele pagou e correr pro abraço. Não é isso. A gente precisa conhecer a história do fundo. O fundo, ele nasceu lá em 2012 como um fundo que era só de agência bancária e tinha inclusive outro código de negociação. O código de negociação dele era AGCX11. Nossa, parece até trava-línguas, né? Mas a lógica é bem simples. O AG é de agências e o CX era de caixa. Esse fundo, ele nasceu com um monte de agências bancárias da Caixa Econômica Federal. Ou seja, quando ele nasceu, ele era um fundo de agências bancárias. Contratos super longos. Uma parte dessas agências eram agências com contratos que a gente chama de Sale and Leaseback. O que é isso? Esse nome bonito, Ricardo? Esse negócio de Faria Limer? É simples. O imóvel tá pronto, a Caixa era dona, o fundo comprou da Caixa e a Caixa continuou como locatária. Ou seja, ela vendeu, tá vendo ali? O sale é de venda, ela vendeu, mas ela continua como locatária. E um outro pedaço era o que a gente chama de Build to Suit ou BTS, que eram agências que foram construídas do jeitinho que a Caixa queria. Mas no final do dia, o fundo só tinha agência bancária da Caixa, contratos longos de 10 anos, multa elevadíssima. Se a Caixa saísse antes, a multa era o resto do contrato, então isso dava uma previsibilidade de renda muito bacana. Agora, em 2025, a gente começa a notar algumas características que aparecem em imóveis que são ou sale leaseback ou build to suit e tiveram contratos atípicos e acabam sendo determinantes no resultado quando você vende esse imóvel lá na frente. Você entendeu como o fundo nasceu? Se ele nasceu desse jeito, como é que ele chegou nesse RBVA que ele é hoje? Ali em 2020, a Rio Bravo já estava fazendo essa transformação do fundo para ele ser um fundo de renda e varejo, como ela chama no nome dele, Rio Bravo Renda Varejo. Sai agência bancária, não é só agência bancária, pode ser também agência bancária, mas eu quero outras coisas aqui. E ali em 2020 ela pegou um outro fundo de agência bancária e incorporou. Era o antigo SAAG, S-A-A-G. O S-A é de Santander, o A-G de agências. Então eram mais agências bancárias no fundo. Logo no começo dessa transformação, ao invés dele diminuir, ele aumentou a quantidade de agência bancária. O mercado olhou meio que sem entender muito bem. Se o gestor comunica a estratégia, você entende, você gosta e confia, você tem que dar tempo ao tempo. O manejo de uma carteira de imóveis, você não faz do dia para noite. Você não pega 30, 40 imóveis e vende assim, ou tira o locatário e coloca outro tipo de locatário. Você demanda, inclusive, anos para fazer isso. Mas se a estratégia é bem executada, ela traz retorno para o investidor. Eu tô aqui com o relatório gerencial mostrando para vocês como era a cara do RBVA, e aquele já era RBVA, ele já tinha até trocado o código de negociação, lembra? Era AGCX11. Aquele já era RBVA em maio de 2020, ou seja, logo que ele incorporou essas agências do Santander que vieram do SAAG. Note que a receita do fundo, 55% era Santander e 32% era
Caixa Econômica Federal. A gente tem aqui quase 90%. 87% da receita era agência bancária. Quem olhava pro fundo nessa época falava, pô, é um fundo de agência bancária. Quase toda a receita vem de lá. Ele tinha só 5 locatários. Fora os 2 bancos, ele tinha C&A, ele tinha Centauro e o Grupo Pão de Açúcar. Aqui, um fator importante. 56% da receita vinha de São Paulo, do estado de São Paulo. Aí a gente sai de 2020, pega o DeLorean e aterriza em 2025. Vou pegar o último relatório gerencial que saiu dele, setembro de 25. Passamos aí mais de 5 anos. O que aconteceu com a RBVA nesse horizonte de 5 anos? Ele tem uma carteira que tem mais de 80 imóveis. 81 imóveis. A vacância do fundo está aqui em quase 7%. Ele tem mais de 300 mil metros quadrados em área. A participação dos locatários nos ativos. E aqui a gente não está falando de receita, a gente está falando de ativo. Santander 12%. Caixa 14%. Então, os 2 locatários representam hoje, em relação aos ativos do fundo, 26%. 5 anos depois, reduziu-se para apenas 26%. Sequer são eles que lideram a representatividade no fundo. A Cogna, que é do setor de educação, nada a ver com banco, hein? Hoje lidera a participação. Fora isso, você tem uma quantidade bem maior de locatários aqui. A gente não tem mais só aquela turminha. Hoje o fundo ele conta, salvo engano, com 17 inquilinos. Receita por locatário. Agora, receita. Tô olhando só toda a receita de aluguel e dividir para ver qual é o percentual de cada locatário. Caixa representa 25%, Santander representa 14,7%. Vamos botar 15% para ficar fácil de fazer conta, né? Então, 25% com 15%, 40%. Ou seja, esses 2 caras que 5 anos atrás representavam praticamente 90% da receita do fundo, hoje eles representam juntos 40% da receita do fundo. O que aconteceu de lá para cá? O fundo vem fazendo gestão ativa. Então, ele vem reciclando o portfólio de 2 formas. Primeiro, vendendo imóveis que são locados para essas agências bancárias. Quando ele encontra um bom negócio, ele vai lá e vende esses imóveis. E o segundo, quando algum destes bancos, Caixa ou Santander, decide não renovar o contrato de alguma agência, ou, lembra, esse fundo começou lá atrás em 2012. O contrato era de 10 anos. Nos 10 primeiros anos, se ele reincindisse, aí a multa era o restante do contrato. Só que isso já acabou. Agora, os contratos são típicos. Então tem uma multa muito mais leve por rescisão. Se a Caixa quiser entregar uma agência de volta, ela paga lá a multinha, que é mais leve agora, e entregou. O imóvel caiu pro fundo, o que o fundo faz? Vou procurar um outro banco que queira? Pode ser, se tiver um banco interessado, mas hoje a gente vê poucos bancos abrindo agência. Na verdade, a gente vê fechamento de agência, né, com esse mundo mais digital. Mas aí entra a beleza do imóvel. Porque quando você investe num fundo de tijolo, você está comprando o tijolo. Locatários passam. É o tijolo que fica. E é por isso que você tem que prestar atenção no tijolo que você está comprando. Se ele tem uma boa localização, ele vai interessar para outro locatário. E aí ele foi alugando para restaurante, para academia, para loja de esporte, um monte de coisa. Então hoje a carteira aqui, você vê, tem loja da Centauro, loja da Renner, tem Grupo Pão de Açúcar, tem até o Itaú apareceu aqui, que não estava antes, voltou, tá vendo? Se tem um banco interessado, entra, não tem problema nenhum. Só que a gestão é aquela gestão que a gente chama de gestão agnóstica. Então ela não tem a fidelidade a um determinado segmento. É quem aparecer com uma proposta interessante. Tem academia, tem um monte de coisa aqui nesse fundo. Então, o gestor vem conduzindo muito bem, o nome chique que o mercado dá, esse turnaround, reviravolta no portfólio, para que ele deixe essa característica de agência bancária e passe a ser, de fato, um fundo mais amplo chamado renda urbana. Então, note que agora, nos segmentos, por ativo, o bancário representa 26 por ativo, não por receita. Por receita, a gente viu que representa mais. O alimentício, 22, educação representa 20, vestuário representa 7, tem 12% aqui vago de área, né? Segmento esportivo representa 5, enfim, tem um monte de coisa aqui. É um fundo muito mais diverso hoje. E uma coisa importante, lembra que o estado de São Paulo representava 56%? Nem por isso ele foi perdendo esta preferência pelo estado de São Paulo. Por quê? Porque o real estate, essa predisposição para abertura de lojas, seja loja de departamento, seja um atacarejo, enfim, ela acaba concentrando e a recuperação de preço por metro quadrado acaba se destacando no estado de São Paulo. A concentração até aumentou. Ele
fez emissões, ele trouxe ativos novos, isso ajudou a diluir o peso. A alocação em educação que existe hoje eram os ativos que pertenciam a um fundo que era exclusivo de educação, o RBED. Hoje tá aqui exclusivamente todos os ativos dentro do Rio Bravo Renda Varejo. Tem uma linha de tempo bem interessante. Então ele nasce lá em 2012, fundo monoinquilino, gestão passiva. Aí em 2018 ele muda o regulamento, já para dar essa cara, ó, agora acabou esse negócio de gestão passiva e só banco. Vou mudar isso aqui. Aí ele faz uma emissão de cotas em 2019, já começa a beliscar outros imóveis. Só que em 2020 ele traz o fundo de Santander, ele vira mais banco ainda. E aí ele faz em 21 mais uma emissão de cotas, 23 outra, 24 outra. Então ele vai aumentando o patrimônio dele, adquirindo outros imóveis que também ajuda a diluir o peso das agências bancárias. Em 2025, inclusive esse ano, fez o desdobramento, ele virou base 10. Então é aquele fundo que a cota orbita ali próximo de R$10, fica mais interessante aí para os investidores. Onde está a beleza, essa gestão ativa que o fundo faz que destrava valor para o cotista? Eu trouxe aqui alguns fatos relevantes recentes que ele gerou de notícia para os investidores. Olha só, ele tinha um pedacinho do shopping Iguatemi Faria Lima, que é o primeiro shopping do Brasil, um shopping que é uma máquina de venda, vende muito bem, é uma máquina de valorização ao longo do tempo. Eu já trabalhei num fundo de pensão que é sócio desse shopping ainda. Eu conheço as entranhas desse shopping. É uma máquina de venda, é um shopping maravilhoso, rende muito no tijolo, mais do que o dividendo. Quando você olha o dividend yield que ele gera, você vai ver na transação, parece pouca coisa, mas a beleza é que o tijolo é tão ótimo que ele vai valorizando ano após ano, e aí o retorno total é espetacular. Ele vendeu aqui com cap rate de 5.3, eu já falei aqui no canal o que é cap rate, tá? Então tem vídeo falando sobre isso. É simples, a renda que você extrai do imóvel no ano representa 5.3 do valor dessa transação, pelo qual ele vendeu o ativo. Você aceitaria um dividend yield de 5.3? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas fala, nossa, é muito pouco, é muito pouco. O gestor vendeu para alguém que aceita que a receita deste shopping seja 5.3 do valor que ele pagou. Ele vendeu aqui por quase R$100 mil o metro quadrado. Só para você ter uma ideia, os melhores prédios na região da Faria Lima, comerciais, escritórios, são vendidos aí algo entre 40 e 50 mil reais o metro quadrado. Ó, o metro quadrado do shopping foi vendido a quase R$100 mil. Neste preço, o shopping 100% dele foi avaliado em aproximadamente 4,8 bilhões de reais. Para você ter uma ideia dessa máquina que é o Iguatemi. Ele vendeu aqui 28% acima do custo de compra. Destravou um valorzinho aqui de lucro que vai ajudar na distribuição e gerou quase 5 milhões para o caixa do fundo. Outro fato relevante que ele trouxe, esse super recente. Lembra que eu falei dos imóveis? A agência bancária vai embora, mas se o imóvel for bom, ele tem outro uso, né? Tinha uma agência bancária lá do Santander na Avenida Paulista. Aí o Santander saiu. O que será que tomará o lugar dessa agência do Santander? Ele anunciou a locação aqui por 10 anos com uma rede de restaurantes para a operação de um restaurante temático. Essa rede de restaurantes já opera no Brasil restaurantes do Jurassic Park e do Bob Esponja, lá na Faria Lima. Inclusive, a locação foi firmada com Burger Bob Comércio de Alimentos. Então, me parece que teremos mais uma unidade do restaurante do Bob Esponja em São Paulo. Pois é, sai Santander, entra Siri Cascudo. O imóvel tem funcionalidade para além de agência bancária, tem demanda para além de agência bancária. Então, assim o gestor vai transformando a cara do imóvel. Já teve imóvel do RBVA que saiu agência bancária e o que é que entrou no lugar? Academia. Ele vai procurando essas alternativas. Se a localização é boa, tem demanda. Mas ele não simplesmente transforma. O cara que era uma agência, saiu a agência, entra outra coisa. Ele também vende. Olha aqui, ele vendeu lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Tá vendo? Ó, imóvel São Gonçalo, centro Rio de Janeiro. Ele vendeu por 8 milhões a agência, aí ele parcelou o recebimento, um pedaço à vista, o outro pedaço corrigido por IPCA, enfim. E aqui tem um fato interessante, olha só. A venda foi realizada por 20,9% acima do valor de laudo de avaliação, que foi feito aí no final de 2024. Então saiu 21% acima do valor do laudo. Mas saiu 2,5% acima do valor de custo do imóvel que estava alocado para o Santander. Este imóvel, ele entrou no fundo em 2020. Ou seja, não necessariamente o valor de locação da região respondeu de forma positiva neste espaço de tempo, de tal forma que quando você faz um laudo de avaliação,
avaliação por fluxo de caixa descontado, em que você estima a renda que este imóvel gera num horizonte de 10 anos e traz a valor presente, não necessariamente essa renda acompanhou, esse crescimento de renda acompanhou a inflação do período, por exemplo, ou o CDI do período, por exemplo. Quando você tem um portfólio que tem 50, 60, 70, 80 ativos espalhados em todo o Brasil, invariavelmente um ou outro isso vai acontecer. Faz parte do jogo, aquela região específica. A gente está falando do mercado do Rio de Janeiro, a gente sabe que o mercado do Rio de Janeiro vem sofrendo ao longo dos últimos anos. E ainda assim, o gestor conseguiu fazer uma alienação, uma venda ao valor de custo, trouxe uma TIR de 10,6% na janela de 13 anos, porque ele considerou o valor de entrada do imóvel quando ele foi adquirido lá pelo SAAG. Então, em 13 anos, 10,6%. Então, vamos lá, outro fator importante. Quando o SAAG comprou isso, foi feito um laudo de avaliação para poder entrar no valor do contábil do fundo. Este laudo de avaliação, ele fez um fluxo de caixa descontado considerando este contrato que era vigente, que era um contrato atípico de 10 anos, um contrato sólido. A multa era pesadíssima, lembra? É óbvio que este contrato tão sólido, ele gera um valor muito bom para o ativo como valor presente. Fora isso, sabe qual era a taxa de juros real quando a gente olhava para o título público federal nesta época, quando o fundo lá atrás comprou o imóvel? A taxa de juros real era de 4%. Sabe qual é o juro real hoje? 7%. É só você olhar para o Tesouro IPCA. Então, eu tô num cenário em que as taxas de juros são mais altas, então eu vou descontar esse fluxo também por uma taxa que machuca mais o valor presente do imóvel. Então, tem dois fatores. Eu tinha um contrato muito forte, me dava previsibilidade de renda, e eu tinha taxas de descontos mais baixas. Hoje, eu não tenho mais esse contrato forte. Eu tô à mercê do preço de mercado de uma região que não foi muito bem, e a minha taxa de desconto tá mais severa. Então, é por isso que o valor do laudo caiu. Quando eu faço a conta estimando mais ou menos entre valor de custo e valor de laudo, o último valor de laudo, dá uma queda aí de uns 15%, porque eu não tenho mais esse contrato forte e não tenho esse cenário de juro tão favorável para a precificação de imóvel. E ainda assim, o imóvel trouxe 10, quase 11% ao ano durante 13 anos de forma consecutiva. Me parece uma operação que o fundo mandou muito bem. Saí desse imóvel, fiz aí um lucro para o investidor, pequeno, mas fiz um lucro para o investidor. Este dinheiro destas operações que eu trouxe para vocês de venda, sabe para que ele serve? Para ajudar no ponto de atenção do fundo. Qual é o ponto de atenção? Tá aqui, ó. A alavancagem sempre será ponto de atenção. O fundo, ele tem aqui algumas operações de alavancagem, tá vendo, ó? Estas operações de alavancagem não são caras, na minha opinião. IPCA mais 5,30, 5,60, 4,48, essa daqui tá muito barata, e IPCA mais 6. O custo não é elevado. O nível de alavancagem do fundo, ele tem aquisições e CRIs a pagar, então valor por aquisições que ele tem que pagar e CRIs a pagar, 225 milhões. Os imóveis representam 1.787. Isso dá uma razão dívida sobre imóveis de 12,5% mais ou menos. É um nível de alavancagem ok, na minha opinião. O custo é baixo. E essas vendas fizeram com que ele vá tendo caixa e alguns valores a receber, tá aqui ó, 49, de vendas que ele foi parcelando também, de forma que ele consegue endereçar muito bem este fluxo aqui, ó. Observe o fluxo de amortização que ele tem para 2025 e 2026. Essa obrigação de pagar 29 milhões em 2025, 31 milhões em 2026, o fundo vai confortavelmente endereçando isso daí, porque ele, com essas vendas, o lucro ele tem que entregar para o cotista, mas o valor principal ele vai direcionando para fazer frente a essas obrigações. Então ele não tem pressão, você não tem pressão no fluxo de caixa. O custo da dívida para o cenário atual é muito barato. Por que isso é ponto de atenção? Porque a alavancagem sempre será ponto de atenção, sempre. Mas a do RBVA está super controlada em todos os aspectos, na minha opinião. Então você já viu que o fundo tem um bom portfólio, a gestão vem honrando o termo gestão ativa, fazendo muito bem, e o ponto de atenção também está super controlado, que é a questão da alavancagem. O fundo está negociando aí com um desconto em relação ao patrimonial de mais ou menos uns 10%, eu sei que vocês gostam desse número, e ele distribui aí mais ou menos 9 centavos por cota, em relação ao valor de cota que está flertando aí com 9,50, dá quase 1% ao mês, quase 1% ao mês, 0,90 alguma coisa, quase 1% ao mês. Agora, o que o Thiago Nigro fez com essa recomendação que eu passei para ele? Ele foi lá e comprou 2 milhões em RBVA. Quando você olha para a carteira dele tá com 5% alocado em RBVA. É um fundo que tá lá distribuindo seus 9 centavos por cota. Naquela quantidade de cotas que ele comprou, que são mais de 212 mil cotas, ao preço médio dele, que foi 8,97, ele colocou ali quase 2 milhões. 1
1.900.000 e uns quebradinhos. Ele recebe por mês mais de 19 mil reais. Em cima do valor investido, gente, isso é um dividend yield de 1% ao mês ou 12,7% ao ano. Baita dividend yield isento de imposto de renda. Mas o Thiago foi lá e colocou 5% da carteira dele atual, a carteira atual, em cotas do RBVA. E aí vem o meu ponto de atenção na alocação do Thiago. Então, o fundo RBVA é um bom fundo? Sim, na minha opinião é. E eu mostrei quais são os atributos super positivos que ele tem. Vem gerando um bom nível de renda? Vem. Essa renda é sustentável por mais tempo? É, de acordo com o guidance divulgado pela equipe de gestão e a priori olhando para como o gestor vem conduzindo o fundo, sim, ok. Mas 5% do teu patrimônio em um único fundo imobiliário, na humilde opinião deste analista, eu acho um pouco mais pesado. A boa diversificação pediria que você ficasse mais esparramado. O fundo está sendo negociado em bolsa. Essa volatilidade pode afetar o fundo em algum momento, não por fundamento, mas simplesmente porque um ativo negociado em bolsa tem volatilidade implícita. O preço da cota sobe e desce. Se acontece algum evento de volatilidade um pouco mais severo no fundo, vai afetar 5% da carteira dele. Se você tiver 5% da sua carteira em RBVA, afetaria 5% da sua carteira de RBVA. Se você diminui isso para 1%, a pancada é menor. Então, a boa diversificação, na minha opinião, pediria uma fatia menor em um único ativo. Aqui na Finclass, para os nossos assinantes, nenhum FII na carteira representa 5% de toda a carteira de ativos, porque a boa carteira, além de tudo, não tem só fundo imobiliário. A carteira do Thiago, por exemplo, tem essa característica também. Tem produtos de renda fixa, tem produtos no exterior, inclusive criptoativos também, enfim, de tudo, para você estar diversificado entre as classes. Mas fora isso, dentro de cada classe, você também tem que estar super diversificado. Sabe aquela venda que o RBVA fez do ativo lá no Rio de Janeiro? Aí o lucro em cima do laudo foi 20%. O lucro em cima do custo foi 2%. Teve um assinante nosso que mandou na comunidade a seguinte pergunta. Ele colocou lá: podemos entender aqui que o valor de laudo de avaliação do imóvel é inferior ao valor de custo mesmo? E ele completou a pergunta: o que justificaria diferença tão significativa? Afinal, foi 21% de ganho em cima do laudo, que foi feito ano passado, mas só 2,5% em cima do custo do imóvel. E aí entra aquela resposta que eu já dei para você aqui, você tá vendo agora, o assinante já recebeu antes, porque eu coloquei lá na comunidade para ele. O imóvel foi precificado em outras condições de mercado e o mercado não se desenvolveu como era esperado para acompanhar o valor do imóvel que foi precificado lá atrás. Obviamente, eu dei todos os detalhes que eu dei para vocês aqui no vídeo na resposta lá para ele. Essa comunidade está disponível exclusivo para os nossos assinantes. As nossas recomendações também. Então, tem o RBVA lá? Tem. É óbvio que tem. Mas fora o RBVA, tem uma carteira que é muito mais completa, muito mais ampla, bem mais diversificada para evitar esse negócio de 5% só em um ativo. Link aí na descrição para você conhecer a Finclass e se juntar aos nossos assinantes. Quero saber o que você achou do vídeo, se você tem RBVA na sua carteira, se você já conhecia esse fundo, coloca aí nos comentários. Não esqueça do like, porque o like, como o rendimento do fundo imobiliário, não é tributado e ajuda a gente a compreender o tipo de conteúdo que você gosta. Te espero no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.